Então, para fazer o guindaste caseiro, vocês vão pegar o pega-balão, vão esquentar ele no fogo e pressionar sobre alguma superfície. Eu estou usando aí minha espátula, que é de ferro, e depois vocês vão molhar ele para que o plástico volte à temperatura normal e endureça novamente. E aí ele vai criando essa bordinha. Essa bordinha aí que vai fazer com que o pega-balão não ultrapasse mais o disquinho de isopor. Depois aí eu peguei um papel manteiga do tamanho do meu disco de isopor, achei o meio aí, dobrei, achei o meio e coloquei sobre o disco para fazer o furinho no meio do disco, para garantir que ele ficasse bem centralizadinho. Para fazer esse guindaste aí, eu estou utilizando 3 discos de isopor. E aí vocês podem ver que ele já não ultrapassa mais o disquinho, né? Agora eu tô aí com o meu bolo de 20 centímetros de diâmetro. Ele ficou em média com uns 11 centímetros de altura. Massa mesclada, recheio de beijinho, chocolate e ninho. Peguei esse bolo aí de 20 centímetros, lembrando que ele já tá com a estrutura toda feita para poder receber o outro bolo em cima. Eu já fiz toda uma estrutura com o pega-balão para poder colocar o bolo, porque senão se você colocar sem nenhuma estrutura, o bolo pode afundar. Então eu peguei o meu chantininho que está tingido com o corante rosa da Iceberg e umas 2 gotinhas de marrom, porque eu queria um tom de rosa seco. E fui fazendo a distribuição com a ajuda de um saco de confeitar por toda a lateral e pelo topo do bolo. Depois eu começo nivelando o topo do meu bolo, lembrando que esse bolo será um bolo de andar, então você tem que deixar o topo do bolo bem niveladinho para que ele não fique torto. E depois fui aí fazendo o alisamento com a espátula alisadora. Quando a gente faz o alisamento, a gente observa se em algum lugar falta chantininho e repõe se estiver faltando, como eu estou fazendo aí agora. Então, é muito mais fácil você repor o chantininho que falta do que você tirar chantininho até chegar naquele nível para ficar certo. Até porque você corre o risco de tirar demais e o bolo acabar danificando, né? Então, aí eu continuo fazendo o alisamento com a minha espátula e depois eu venho fazendo as quinas do bolo. Esse é um bolo com quinas retas, então você tem que ter muita paciência para fazer a quina e deixar ele o mais retinho possível. E aí eu fui fazendo as quinas e depois eu venho fazendo uma textura com o pincel de silicone aí no bolo. Fiz movimentos ondulados com o pincel e ele fez uma textura muito bonita. E essa textura, além de bonita, ela é bem fácil de fazer e com um instrumento que você já tem em casa, né? Então, essa é uma ótima opção de textura para quem está iniciando também, porque ela é fácil de ser feita. Fiz aí no topo do bolo também. E depois disso, eu só vou aí limpar o rodapé do meu bolo e deixar ele reservado para começar a decoração do próximo bolo. O meu próximo bolo é um bolo aí de 14 centímetros de diâmetro e ele ficou com mais ou menos uns 12 centímetros de altura. Então, eu introduzi o pega-balão no bolo, né? Para colar esses disquinhos aí, eu utilizei glucose de milho. Passei glucose de milho nos disquinhos, coloquei um sobre o outro e eles colaram. Na hora que eu fui introduzir aí, era para eu ter segurado o caninho para evitar que ele ficasse torto, mas eu estava ansiosa para fazer esse bolo e acabei esquecendo de segurar o caninho. E na hora que ele entrou um pouco torto no bolo. Mas mesmo assim eu consegui trabalhar com ele. Aí agora eu tô fazendo um teste, né, balançando o bolo para garantir que ia dar certo. E como vocês veem aí, dá certo, o bolo fica com firmeza. Lembrando que como esse bolo era um bolo pequeno, eu utilizei um caninho fino para fazer o guindaste. Se você for utilizar um bolo maior, é indicado que você use um caninho daqueles mais grossos. Então, eu comecei também fazendo a pré-camada no bolo, que é muito importante. Eu mesmo gosto bastante de fazer, porque evita que fique soltando aqueles farelinhos da massa do bolo e que melhe o nosso chantininho. Depois de fazer a pré-camada, eu fiz o mesmo processo do outro. Fiz a distribuição com o saco de confeitar, lembrando que esse chantininho aí é o mesmo que eu utilizei no outro bolo, da mesma cor. Nessa hora eu estava cismada que o bolo estava torto, né, minha gente? Mas não tinha mais o que fazer, tive que continuar com ele assim mesmo. E aí eu fiz a distribuição por toda a lateral do bolo e também pelo topo do bolo, fazendo todo o processo que eu fiz no outro. Comecei alisando aí o topo,
Depois fui alisando e nivelando a lateral do bolo. Para fazer o alisamento aí no topo do bolo, eu tive mais um pouquinho de dificuldade por causa desse caninho que estava aí atravessando o meio do bolo. Mas nada que com muita insistência e persistência a gente não consiga. Quando você for alisar aí o topo do bolo, você deixa a sua espátula bem próxima ao caninho e vai girando só a bailarina e deixa a mão quieta. Aí você consegue deixar o topo do bolo bem retinho e bem niveladinho. Depois que eu fiz o nivelamento no topo, eu venho fazendo o nivelamento na lateral. E depois eu também venho pegando a espátula alisadora e venho fazendo o alisamento por toda a lateral do bolo. Venho aí olhando se preciso repor o chantininho em algum lugar. Venho tirando o excesso do chantininho. Faço o alisamento 2 ou 3 vezes se preciso for, até que eu esteja satisfeita. Esse bolo aí ele não precisava ficar 100% lisinho, porque ele também ia ter a textura feita com o pincel. Então, depois que eu deixei ele bem reto, bem nivelado, eu peguei o pincel de silicone mais uma vez e fiz aquela mesma textura que eu fiz no outro bolo. Vocês vão ver aí eu fazendo essa textura com o pincel nesse bolo também. Lembrando que esse bolo aí, gente, também tinha as quinas retas. Então, eu também fiz a quina do bolo e deixei ele bem inclinadinho, como vocês estão vendo aí agora. Depois de deixar o bolo bem inclinadinho, eu limpei o rodapé do bolo, que é muito importante, né? Você tem que entregar um trabalho limpo para sua cliente. Isso também vai facilitar na hora que você for retirar o bolo de cima da tábua, para não levar excesso de chantininho. Então, aí agora eu fiz a textura com o pincel, como eu havia falado. E esse bolo aí, ele teve metade do bolo pintada. Então, eu peguei aí e botei na minha bombinha o álcool de cereais com o pó bronze e pintei metade do bolo. Isso aí eu não consegui gravar, porque eu achei que estava gravando, mas o celular tinha parado de gravar. O pó da Arte Decor Bronze. Agora eu tô mostrando pra vocês aí como é fácil sobrepor o bolo. Esse bolo já foi pintado, né? Eu tô pegando aí. Olha que facilidade. Olha isso. É muito prático. Esse guindaste foi uma verdadeira mão na roda na vida das confeiteiras. Olha essa sobreposição, que perfeito. Depois aí eu fiz o rodapé com pérolas, que também essa ideia do caninho é maravilhosa, adianta demais. E o resultado final vocês vão ver aí. Espero muito que vocês gostem. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!